Muito bom dia para vocês, meus caros. Cafezinho aqui na mão já. Quentinho, quentinho. Quem não gosta de café, vai procurar o que fazer. Mas eu preciso conversar com vocês, especialmente com o torcedor do Botafogo que me segue aqui desde Bruno Lage, desde Arthur Jorge, ou até mesmo desde Luiz Castro. Enfim. Eu cometi o maior erro desta temporada. Eu dormi. O jogo entre Paris Saint-Germain, o campeão da Champions, contra o campeão da Libertadores, o Botafogo, começava às 2 da manhã, aqui em Portugal. E eu lutei, mas eu perdi a batalha. Como pai de 2 filhos, estava morto. E eu perdi a batalha, não consegui assistir o jogo. Mas confesso a vocês, porque eu não sou mentiroso, e vocês sabem que eu não esperava a vitória do Botafogo. Achei que o Paris Saint-Germain iria vencer o jogo, achei que o Botafogo iria dar luta, achei pelas declarações prévias do Luiz Henrique que ele iria poupar alguns jogadores, assim como ele poupou, mas nada disso pode desmerecer ou apequenar o feito que o Botafogo conseguiu fazer na madrugada boladona aqui de Portugal e vencer com o gol do Igor Jesus 1-0 o campeão da Liga dos Campeões. Cara, o campeão da Libertadores não vencia o campeão da Champions desde 2012, desde Corinthians e Chelsea. É muito significativo, e óbvio que não vale o título como na época o Intercontinental ou o Mundial de Clubes, chame do que quiser, valeu, porque estamos numa fase de grupos desse Super Mundial, que é uma outra parada. Esse Super Mundial é muito mais complexo e mais difícil do que os outros mundiais, com todo respeito aos outros mundiais. E vocês sabem muito bem pro time que eu torço, não ganho nada falando isso, mas é a grande verdade. Esse Mundial de Clubes é uma outra coisa, a nível de dificuldade. E eu ainda acho que um brasileiro não vai conseguir vencer, apesar de ver que a competitividade vai acontecer até a última gota de suor. Mas o feito é gigantesco, porque por 13 anos o Brasil não conseguia vencer, ou um sul-americano não conseguia vencer o campeão da Liga dos Campeões. E a vitória aconteceu. E não aconteceu por acaso. Não foi um massacre do Paris Saint-Germain a nível de chances criadas, a nível de milagres do goleiro John, que foi muito bem por acaso, mas não foi um massacre em que o Botafogo sobreviveu. Foi um jogo estratégico do Botafogo. Puxei a fita atrás para compensar o meu erro e assistir a partida. Mas foi um jogo estratégico do Botafogo, a nível especialmente de marcação. Não à toa o Luiz Henrique diz que o Botafogo é ou foi a equipe que melhor marcou o time dele durante a temporada, que resultou em poucas chances claríssimas para o Paris Saint-Germain, apesar da posse de bola, 75% a 25%, e em algumas oportunidades para o Botafogo. O Botafogo fez com inteligência o jogo que precisava fazer para ganhar pelo placar mínimo, mas para tirar essa barreira da frente e para dar um passo gigantesco rumo à classificação para a próxima fase, algo que ainda não aconteceu, porque depende aí de uma série de fatores e saldo de gols contra o Atlético de Madrid, isso porque os três podem chegar com 6 pontos, caso o Botafogo perca do Atlético de Madrid o último jogo, caso o Paris Saint-Germain vença o seu jogo, e isso deve acontecer. Mas, contas à parte, depois a calculadora vai entrar em ação, foi um jogo em que a defesa do Botafogo foi muito bem. A partida do Barbosa é absurda. A partida do meio-campo, espremendo os espaços, deixando pouca margem para o Paris Saint-Germain conseguir explorar, tendo a posse de bola, as ações ofensivas. A partida do Marlon Freitas, a partida dos jogadores do Botafogo como um todo,
foi muito bonita a nível coletivo, né? Individualmente também, como eu disse, citei alguns jogadores, mas a nível coletivo estava todo mundo remando para o mesmo lado. E como é bom ver que os jogadores compreenderam a estratégia de jogo do treinador. E aqui um parêntese. O Renato Paiva, que muito foi criticado em outros trabalhos dentro do futebol sul-americano, até mesmo dentro do futebol brasileiro, sai muito grande depois desse resultado. Não é que ele se torna o melhor treinador que já passou pelo Botafogo ou do futebol brasileiro, não é isso. Mas você conseguir emplacar uma estratégia, fazer com que os seus jogadores comprem essa ideia e obter um resultado contra o campeão da Liga dos Campeões, é algo muito, muito, muito significativo. O Renato Paiva, que inclusive teve sondagens de clubes grandes em Portugal para voltar a trabalhar no futebol português recentemente. Saiu da forma que saiu do Bahia, enfim. Mas o Renato fez uma estratégia muito bem elaborada e o time seguiu à risca. Muita gente vai falar assim, pô, Quessadinha, mas o Paris Saint-Germain não estava com o seu time titular completo. Não estava, não tem o Dembélé, que está machucado, tinham jogadores importantes no banco que saíram do banco na segunda etapa para tentar reverter o placar, né? O João Neves, o Fabian Ruiz, o próprio Nuno Mendes e tal. Mas isso é como eu disse, Botafogo não tem nada a ver com isso, e mesmo assim, o time do Paris Saint-Germain é fortíssimo de time titular e plantel para ser extremamente competitivo. Nós estamos falando do atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Até porque o Paris Saint-Germain chega no Super Mundial voando. Porque trabalhou para isso dentro da preparação para a final da Liga dos Campeões, em que atropelou 5-0 a Inter de Milão. Cara, tudo isso que eu estou pintando engrandece ainda mais a vitória do Botafogo. Agora tem o seguinte: dentro da fase de grupos deste Mundial, nada vai ser maior do que o feito que o Botafogo conquistou de vencer o campeão da Liga dos Campeões. O Palmeiras foi muito bem contra o Porto, não conseguiu vencer, foi melhor que o Porto. O Borussia Dortmund suou, sofreu contra um Fluminense muito melhor do que os alemães. O Flamengo pode até ganhar do Chelsea, mas ganhar do campeão da Liga dos Campeões, quando esse campeão está atropelando tudo e todos que vê pelo caminho, é um feito imbatível. Pode ser que depois no mata-mata, até mesmo com o próprio Paris Saint-Germain, outro brasileiro consiga um feito maior. Semifinal, quartas de final, até título. Mas o que o Botafogo fez foi histórico, singular e extremamente positivo para o futebol brasileiro. Se você é torcedor de outro time, mesmo que for um time carioca, você deveria estar contente pelo que aconteceu no jogo contra o Botafogo. No jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Tem um outro ponto que eu queria levantar aqui, e eu quero os comentários de vocês antes de encerrar, que é o seguinte. Com a vitória do Botafogo, cria-se um discurso, uma narrativa, dentro especialmente das redes sociais, que hoje em dia estão difíceis, ainda mais difíceis, de que o europeu não presta. De que o europeu não é tudo isso. De que os brasileiros, e eu li isso, tá? Não fiquei cego, iriam competir para ganhar dentro da Liga dos Campeões, e de que tudo que se fala em relação aos elogios aos europeus, aos times europeus, é uma falácia. A gente precisa parar com isso dentro das análises. A gente tem que parar de ser 8,80. Porque quando é o brasileiro que perde, por exemplo, para um Al Hilal na semifinal de um Mundial qualquer, por exemplo, estou dando só um exemplo, já não prestamos, já não conseguimos nem competir com essas equipes, imagina com os europeus, já está tudo errado, nossa intensidade não presta, nossos treinadores não prestam, nossos jogadores não prestam, nossos campos não prestam, nosso país não presta, e é assim. Quando nós conseguimos competir num Mundial como esse com os europeus, já somos melhores, já é uma falácia o futebol europeu. E eu acho que é muito errado comprar esse discurso. Eu recebi mensagens agora, durante a madrugada, de que o Vitinha não jogava nada. E o Vitinha fez um bom jogo, tá? Só pegar os números, as estatísticas e assistir o jogo, que eu voltei a fita para fazer, para você ver que o Vitinha fez um bom jogo.
de que o Gyökeres já nem é tudo isso, porque os portugueses não estão indo bem no Mundial e a Liga Portuguesa é uma porcaria. Recebi esse tipo de mensagem. Você pode ter a tua opinião, eu não tiro o direito. Agora, não seria mais inteligente pensar o contrário? Por exemplo, valorize o Paris Saint-Germain para potencializar ainda mais o feito magnífico que o Botafogo fez. Se você desvaloriza e chama de porcaria o europeu, você não valoriza o que o Botafogo fez com um orçamento, e mesmo o Botafogo tendo as condições financeiras que tem hoje, com um orçamento infinitamente menor do que o próprio Paris Saint-Germain, que quando precisou no meio da temporada foi buscar um cara de 70 milhões que é titular do time, que é o Kvaratskhelia. Você não precisa menosprezar o outro para enaltecer o teu feito. Isso vale para tudo na vida. Pelo contrário, você precisa enaltecer o outro para sair ainda maior com aquilo que você conquistou. Pensem nisso. Pensem nisso. Não foi o Paris Saint-Germain ruim que perdeu para o Botafogo. Não foi o Paris Saint-Germain desinteressado que perdeu para o Botafogo. Não foi o Paris Saint-Germain que não colocou o time em reserva que perdeu para o Botafogo. Não. Foi o Paris Saint-Germain que estava atropelando todo mundo, que tem jogadores excepcionais, que brigam por premiação individual e que o Botafogo teve o mérito de competir e vencer desse time. Eu prefiro enxergar dessa forma. Vocês façam da forma que quiserem. Cafezinho na vida de todo mundo. Vamos para mais um dia de Mundial. Rapaz, eu não vou poder dormir mais. Acabou as noites de sono. Já vou avisar minha esposa. Tchau para vocês.